Olá, graça e paz, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e ficar por dentro e atualizado em tempo real com os nossos vídeos no qual nós postamos aqui no canal. Patrocine nosso trabalho dando like, clicando no joinha deste vídeo você consegue receber todas as notificações. Agora vamos lá. A maior dificuldade de todo cristão é aprender a viver uma vida em comunidade. Entender da onde vem o suprimento e aquilo que devemos vivenciar e acreditar como igreja. Um grande desafio para a igreja em células é envolver e capacitar a vida dos irmãos a exercer esse ministério, a exercer a vida que o Senhor Jesus nos predestinou a viver. Igreja em células é muito focado no objetivo no qual Jesus nos deixou, no ir de fazer discípulo. Essa compreensão de quem nós éramos, quem nos tornamos pela aceitação e pela fé da obra de Cristo e o caminho que estamos exercendo até a volta do glorioso. Todo esse conceito é muito claro na visão. O principal desafio é como replicar esse ensinamento e acender o fogo que arde dentro de nós, na vida de um novo convertido. Um dos grandes desafios que o líder de célula enfrenta é envolver os membros a estarem participando de toda a vida e a programação da célula e da igreja local. Todos os dias lidamos com a mesma questão, a mesma dúvida. Alguma dessas dúvidas são: João, como treinar um novo líder? Ô João, como treinar o anfitrião? João, eu tenho uma quantidade de membros na célula para multiplicação, porém não são capazes de exercer essa liderança sozinho. Por isso eu não multiplico. Então vamos lá, pela graça do Senhor Jesus, Ele sempre tem uma resposta e um caminho para a sua igreja. Ele sempre é o nosso suprimento diário de graça e de verdade. João, eu não tenho o envolvimento das pessoas nas células. O que fazer? Esse é o primeiro ponto. Eu quero destacar primeiramente que para ter um envolvimento das pessoas na célula, primeiro é necessário que o líder entenda a sua posição em relação à liderança. É preciso entender como liderar uma célula e para isso temos um conteúdo no canal do YouTube. Para ter um envolvimento dos membros na célula, a primeira coisa que você precisa compreender é o papel do líder de célula. Não é levantar toda a responsabilidade, não é levar toda a responsabilidade, toda a carga, a liderança nas suas costas sozinho. Muitos líderes têm essa visão de levar sobre si todo o peso de responsabilidade e não têm a capacidade de delegar funções, distribuir tarefas e treinar novas pessoas, trazendo um pouco de responsabilidade. Eu quero destacar na sua liderança 7 ensinamentos que gerará o sacerdócio na vida dos membros da célula, e eu não estou prometendo nenhuma fórmula mágica, é importante ficar claro, ou métodos mirabolantes. Todo o conteúdo apresentado aqui nesse vídeo está debaixo da supervisão de Deus e escrito por Ele na sua palavra. Os 7 pontos são o seguinte: o número 1 é a manifestação do glorioso. Quem é Jesus? A manifestação dos filhos, qual a sua identidade? O número 3 é dons da graça, os pilares de um corpo. O número 4, dons ministeriais, dons espirituais, a eclésia de Cristo e o mover das casas. Eu quero começar a explicação pelo primeiro ponto, a manifestação do glorioso. Para esse período, eu te recomendo fortemente você se basear na leitura de Apocalipse, no capítulo 12, do 9 ao 18. É uma leitura na qual o apóstolo João tem uma revelação de Jesus Cristo nos tempos vindouro, ou seja, quando ele retornar em um corpo glorificado. Essa passagem ele descreve um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Quem foi Jesus Cristo e como ele será, ou seja, ele mostra o que era, o que é e o que há de vir. Durante esse primeiro mês, se use dessa leitura, esse tema para a sua fase de comunhão. Mostre para todos os seus discípulos quem supervisiona e quem os sustenta a igreja. É Jesus, Ele é o líder da igreja do corpo de Cristo, o único que pode reunir e unir e conduzir o seu povo. Jesus, Ele anda entre a igreja local, ou seja, Ele entra entre os prédios, ministério. Jesus, Ele não está nos hospitais e nem mesmo nas casas de misericórdia, Ele não está nas prefeituras das cidades e assembleia das nações. Jesus anda entre a igreja local, Jesus anda por causa de você que está lá. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o segundo ponto, a manifestação dos filhos. Nesse segundo tema, ainda da fase de comunhão, você pode basear-se na leitura de João 3, do 1 ao 24. No
primeiro, você ensinou quem foi Jesus, qual é a revelação passada por aquele, capítulo de Apocalipse. Agora você vai ensinar a manifestação dos filhos de Deus após essa revelação. Assim como descreve no capítulo de 1 João, neste ponto você vai ensinar o que, o qual nós também somos, aquilo que ele é, nós também somos. Você vai mostrar a aceitação de Jesus, agora nos faz tornar filho. Ensine também as bênçãos de ser filho de Deus. Mostre que tudo aquilo que Jesus Cristo fez na vida da pessoa é o testemunho de transformação da vida dela. Todo aquele que se encontrar com Jesus tem uma transformação. Traga a realidade que agora ele é filho maduro, filho apto para tomar posse da herança do Pai. Para você ter uma compreensão mais clara disso que eu estou te falando, leia Romanos capítulo 8, juntamente com a sua célula, com o seu grupo. Certo, vamos para o terceiro ponto agora. Ele compreendeu quem foi Jesus, compreendeu que agora ele é em Jesus Cristo, qual a sua identidade de filho. Agora ele vai ter um ensinamento totalmente revolucionário sobre aquilo que ele acreditava que seria a verdade para a vida dele. E ele vai compreender a respeito dos dons da graça. Para iniciar a compreensão dos dons da graça, eu recomendo que você leia Romanos 12, do 5 ao 21. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele nos dá uma direção a respeito da nova vida em Jesus Cristo, ensinando alguns pontos muito interessantes, onde ele enfatiza que todos podem servir no corpo. Todo crente recebeu um dom segundo a graça de Deus. Toda comparação e competição perde o sentido, já que todos cooperam para o todo, sendo membros uns dos outros. Esses dons são profecia, o servir, o ir, o mestre, o encorajar, o contribuir, exercer a liderança e demonstrar misericórdia. Juntamente com todos esses passos no qual o apóstolo Paulo ele deixa bem claro e objetivo, assim será o seu ensinamento nessa etapa. Encoraje os membros da célula a descobrir qual foi o dom da graça que ele recebeu para exercer. Deus deu esses dons para todos. Para que a célula da igreja funcione como um corpo de Cristo, Deus vai compartilhar dons da graça para que todos sejam ativados e sirvam uns aos outros como instrumento de Cristo. Cristo envia dons ministeriais, pastores e líderes que ativam dons da graça em cada crente, os quais, uma também cheia do Espírito Santo, terão habilidades para falar e fazer as mesmas obras de Cristo. Prosseguindo para o quarto ponto, dons ministeriais, o apóstolo Paulo traz um ensinamento poderoso a respeito de estrutura, uma espécie de posição no qual todo filho de Deus vai exercer além dos dons da graça, os dons ministeriais. Os dons da graça como um todo, ele fala sobre algumas práticas para ser exercida na vida de um filho de Deus. Agora, os dons ministeriais, ele vai estar totalmente ligado a uma estrutura, a uma identidade dentro do corpo de Cristo. Para esse ensinamento, eu te recomendo você ler Efésios, capítulo 4, do 10 ao 14, onde o apóstolo Paulo revela 5 dons ministeriais que faz a constituição do corpo de Cristo, no qual esses dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para todas essas instruções no qual eu estou apresentando, eu recomendo fortemente que você anote tudo. Caso você tenha alguma dúvida, poste aqui nos comentários ou procure algum membro da nossa equipe lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa, aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar do grupo. Lá a equipe posta todos os novos conteúdos que estamos lançando diariamente. Você pode usar esse grupo como uma biblioteca digital e guardar todos os seus documentos no seu celular. Para edificar a igreja local, uma comunidade de muitos filhos semelhantes a Jesus na cidade, temos no padrão do Novo Testamento o ensino dos apóstolos, a formação de uma equipe de ministérios, o serviço de todos os santos, a edificação do corpo de Cristo, segundo os dons e habilidades do Espírito Santo. Para o quinto ponto, os dons espirituais, nós vemos revelado em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a 11, no qual o apóstolo Paulo fala sobre os 9 dons espirituais, no qual é dado cada um conforme o Espírito concede. Esses são
palavra de sabedoria, que é a capacidade de oferecer conselhos sábios, palavra de conhecimento, que é uma mensagem de conhecimento a respeito daquela pessoa que ela não te falou, mas você já sabe, dons da fé, né? Espírito grande de fé, o dom da cura, de operar milagres, e capacidade de profetizar, discernir no Espírito, a capacidade de discernir uma mensagem no Espírito de Deus ou de outro espírito. Variedade de línguas, que é a capacidade de falar diferentes línguas, e a interpretação de línguas. Para cada um desses dons, conforme o próprio versículo 7 afirma que eles devem ser usados para o benefício do corpo de Cristo, para a edificação da igreja como um todo. Todo filho de Deus, ele é equipado com dons, com todos esses dons, no qual eu te apresentei aqui agora. Os dons da graça, os dons ministeriais, os dons espirituais, todos esses atributos estão à disposição de todos os filhos de Deus. E esse ensinamento é necessário ser compartilhado na sua célula ou no seu curso da igreja local. Entretanto, no penúltimo tópico, as eclésias, se você não sabe o significado dessa palavra escrito em grego para o português, significa chamado para fora. Outras palavras totalmente de essência da igreja. Muitos crentes acreditam que o chamado dele é convidar as pessoas para dentro de um prédio local, onde muitos chamam de igreja, onde tem a mentalidade que o prédio de reunião dos cultos, aquilo é a igreja. E não tem a compreensão que a igreja é o corpo de Cristo reunido, é o pleno funcionamento dos filhos de Deus em um objetivo comum. Trazer esse ensinamento sobre a diferença da igreja é essencial para a vida dos membros da célula. Assim, eles compreendem qual o objetivo da célula como um todo e o papel ali dentro como membro. Muitas pessoas imaginam que a missão dela é trazer os novos convidados para dentro, de um prédio, igreja, e deixar o resto na responsabilidade na vida do pastor do ministério. Uma dica que eu dou para você é: ensine para os membros de célula que o prédio de reunião, ele não é a igreja, mas a igreja somos nós. O ministério pessoal aqui na minha cidade, nós o intitulamos como prédio, e quando perguntamos para o irmão se ele vai para o culto, ao invés de falarmos você vai para a igreja, nós perguntamos se ele vai para o prédio. Assim, essa mentalidade de igreja já vai sendo exercida no seu corpo, na sua liderança. Participar de todos os eventos do ministério, fazer as reuniões de célula, tudo isso é magnífico. Mas o nosso chamado é o ID, é o alcançar o perdido, é o edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Somos chamados a edificar o corpo dentro das casas, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro do ônibus, dentro do Uber, em todos os lugares somos chamados para a manifestação do Santo do Santo. Esse tópico sobre a eclésia é um ensinamento a respeito do alinhamento dessa visão da igreja, no qual você vai ensinar que a igreja somos nós, somos chamados para manifestar a glória de Deus. Bom, agora vamos falar sobre o último ponto no qual deve ser exercido dentro da sua liderança e vai gerar mais envolvimento dos membros: o mover das casas. Nesse tópico você vai trazer clareza a respeito do mover das células, trazendo uma pequena explicação sobre como surgiu as primeiras células de acordo com a palavra do Senhor. E para isso nós usamos como exemplo Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nessa passagem nos revela a reunião dos cristãos, ou como chamamos igreja primitiva. As primeiras reuniões desses irmãos, no qual nos fala que eram nas casas, compartilham a palavra e repartiam o pão. Assim somos nos dias de hoje, no qual compartilham a palavra que é dita no domingo, no culto, abrindo espaço para uma discussão e um entendimento maior sobre essa palavra, e o compartilhamento dessa palavra em comunhão. No final da reunião nós temos o lanche, assim a célula diz, na palavra, que repartiam o pão. Muitas das vezes o envolvimento da célula tem por conta de uma falta de estratégia ou um ensinamento cronológico com o qual o objetivo é o de edificação. Muitos ministérios, por um todo, eles partilham uma palavra, mas eu acredito que num objetivo final do que compartilham, mensagens aleatórias também remete a uma liderança como um todo. E se é preparada uma mensagem com um objetivo a ser alcançado, é muito mais previsível que você vai colher esse resultado, esses frutos depois.
Foi como eu falei no começo do vídeo. Eu não estou te entregando métodos, eu estou te entregando uma direção por parte de Deus, uma linha de estudos no qual você pode compartilhar com os seus membros, com aqueles que Deus confiou em suas mãos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está me assistindo, no YouTube, se inscreva. Novamente eu afirmo, aqui no canal, dê o seu like nesse vídeo. Se você está me assistindo pelo Facebook, compartilhe esse vídeo, marque os membros da sua célula nos comentários. Se você tem alguma dúvida, poste ela aqui e quem sabe a sua dúvida não aparece no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e nunca se esqueça, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações.